Olá a todos, eu irei apresentar o trabalho Desvios de Custos em Empreendimentos Imobiliários, um estudo de caso é uma construtora goiana, de minha autoria Luísa Bispo e da Maria Carolina Brandstetter. Introdução. A indústria da construção civil está inserida em um mercado altamente competitivo, sendo o fator custo dos mais importantes para determinar o sucesso de um empreendimento, por estar ligado à rentabilidade de uma organização e sua sobrevivência no mercado. Dessa forma, as empresas devem buscar a melhoria dos rendimentos dos seus empreendimentos por meio de um sistema de gestão de custos eficiente, utilizando-se de ferramentas de medição. O desvio de custo é um dos principais indicadores de controle do fator custo, sendo definido como a diferença entre o custo orçado e o custo real. Então, quando o custo real fica acima do orçado, tem-se um desvio de custo negativo, e quando o custo real fica abaixo do orçado, tem um desvio de custo positivo. A comunidade científica tem apresentado interesse a respeito do tema desvios de custos, com vários trabalhos publicados no cenário nacional e também no cenário internacional, principalmente em países em desenvolvimento. O objetivo da pesquisa, então, é levantar e analisar os desvios de custos em uma obra residencial multipavimentos já finalizada e construída na cidade de Goiânia. Foi feito, então, um estudo de caso único e o método de pesquisa passou por 4 etapas: a revisão bibliográfica, a definição do estudo de caso, a coleta dos dados e a análise dos resultados. O estudo de caso escolhido, então, foi uma obra, um prédio residencial multipavimentos construído na cidade de Goiânia, com 31.128 metros quadrados de construção, 33 pavimentos, 212 unidades habitacionais, 32 meses de execução e término em março de 2020. Portanto, os desvios de custos levantados foram uma apuração dos custos ao término da obra. Os documentos utilizados no levantamento quantitativo foram o orçamento executivo da obra, com data base em janeiro de 2019, e os custos reais incorridos, separados por serviços e classes de material, mão de obra e serviços terceirizados, extraídos do sistema ERP da empresa. Foram, então, tabulados os custos reais e os orçados e comparados para levantamento dos desvios de custos. A análise dos desvios deu-se pelo mapeamento das causas relacionadas a eles, por meio de entrevistas não estruturadas com os gestores da obra. Análise e discussão dos resultados. A obra apresentou, então, uma economia global nominal de 3,9%, que, reajustada pelo INCC, foi de 4,8%. A tabela 1 apresenta os desvios de custos nominais por serviço, em que é possível perceber que todos eles apresentaram desvios de custos, sejam eles positivos ou negativos, merecendo, então, uma análise detalhada para que, em uma próxima obra, seja possível ter os custos reais cada vez mais próximos aos almejados. Os principais serviços que apresentaram desvio de custos positivos foram os de forma de madeira, principalmente na classe de mão de obra, devido à produtividade da equipe ter sido maior do que aquela estimada em orçamento, e ao serviço de alvenaria de vedação relacionado ao consumo dos materiais em relação àquilo que foi previsto com os índices no orçamento. A figura 1 apresenta o gráfico de Pareto dos desvios de custos negativos por serviço. Os serviços de piso cerâmico, concreto, revestimento cerâmico de parede, bancadas, limpeza final e serviços complementares somam 80% do total dos desvios de custos negativos. O piso cerâmico e o revestimento cerâmico de parede apresentaram desvios de custos negativos, principalmente devido ao custo do frete dos materiais, que foi superior àquele estimado em orçamento, e também devido ao custo da mão de obra destes serviços, que ficou acima daquela produção e produtividade considerada no orçamento. Com relação ao concreto, este material sofreu vários reajustes no preço de contrato ao longo da obra devido à flutuação do preço do material no mercado. As bancadas apresentaram desvios de custos negativos devido à mudança de definições e escopo de projeto, principalmente do acabamento da área comum. Com relação à limpeza final, o orçamento foi feito considerando histórico de obras anteriores que tinham portes menores e que ficou subestimado em relação a esta obra em questão. E com relação aos serviços complementares, que são serviços de acabamento para entrega da área comum ao condomínio, foram realizados e comprados materiais que não estavam considerados no orçamento. A tabela 2 apresenta os desvios de custos nominais por classes, em que os custos diretos apresentaram economias, já os custos indiretos ficaram 12% acima daqueles orçados. Os custos indiretos, eles são orçados por verba, apresentando diversos insumos e possuem uma complexidade maior de análise. No entanto, foi possível concluir que grande parte desse desvio de custo negativo foi devido ao consumo de
vale refeição, vale transporte, consumo de água e energia, que ficaram acima daqueles previstos em orçamento, surgindo então uma oportunidade de melhoria para uma obra futura, usar o histórico desta para ter uma melhor assertividade do orçamento. Considerações finais. Então, a obra apresentou um resultado financeiro positivo. Apesar disso, foi feita a análise detalhada dos desvios de custos, tanto positivos quanto negativos, para ter um melhor resultado disso em uma possível obra futura. A pesquisa cumpriu seu objetivo de levantar e analisar os desvios, tem como limitação a falta de registros documentais relacionados às causas dos desvios, e como sugestão para trabalhos futuros, tem-se a análise dos desvios de custo, considerando o orçamento estimado utilizado na viabilidade econômico-financeira, e a análise das causas por meio de categorização para possibilitar a análise de risco. Obrigada.